Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Toda terça às 11h15 da manhã, você acompanha um papo descontraído com Zara Mello Júnior e seus convidados. Papo com Zara, terça, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Jornal Todo Dia, terceira edição desta quinta-feira, 31 de outubro de 2024. Hoje, dia de Halloween, inclusive, 31 de outubro, né? Dia de finados, que será dia 2 de novembro, 1º de novembro, desculpa, 2 de novembro, finados, perdão. 37 mil visitantes são esperados em cemitérios da região. DAI de Americana conclui reparo em subadutora rompida no pós-Anhanguera e abastecimento é retomado. Jogos de azar na casa de luxo. As máquinas foram encontradas pela Polícia Militar, então, nesta casa de luxo em Limeira. Enem, neste domingo, 19.197 inscritos na região fazem, então, a prova. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, porque o Jornal Todo Dia, terceira edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, ao vivo no canal 14 da sua TV digital, pela SOS TV para a região de Americana e pelo canal 8 da Claro TV para 13 cidades de nossa região e para todo o Brasil através de nossas multiplataformas como o YouTube e o nosso streaming que passa dentro do nosso portal tododia.com.br. Além disso, também temos nossas redes sociais, o Instagram e o Facebook. E você pode interagir com a gente, mandar uma sugestão de pauta através do nosso WhatsApp 3471-2700. Vamos começar o jornal hoje falando sobre o dia de finados, que eu fiz ainda uma confusão, é no dia 2 de novembro, né, gente? No sábado, inclusive, vai cair esse finados de 2024. E olha só, 37 mil pessoas são esperadas nos cemitérios aqui da nossa região. Os visitantes, então, que vão passar pelos cemitérios de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste para o dia de finados deste ano, que vai ser celebrado no sábado. Vamos acompanhar a matéria de Isabela Braz. Cerca de 37 mil pessoas são esperadas pelas administrações municipais nesse sábado durante o feriado de finados, nos cemitérios de Americana, Nova Odessa e também de Santa Bárbara do Oeste. Em todos os cemitérios, os horários são estendidos para melhor atender a população nesse dia, funcionando das 7 da manhã até as 5 da tarde em ambos os dias. No dia também haverão ambulantes comercializando produtos para a data, como velas, flores naturais e artificiais e também itens alimentícios. Em Americana, a expectativa é que mais de 20 mil pessoas passem por ambos os cemitérios. As capelas também terão a celebração de 10 missas no sábado, às 7 da manhã, 8h30, 10 horas, meio-dia, 2 horas e 4 horas no Parque Gramado e às 8 da manhã, 10 horas e 2 horas e 4 horas no Cemitério da Saudade. Já o cemitério de Nova Odessa funciona num esquema especial também nesse fim de semana, com uma expectativa de 12 mil pessoas ao longo dos 2 dias. Para atender bem este público, a equipe de manutenção do cemitério atua na preparação do espaço desde a terça-feira do dia 29, incluindo ações de limpeza geral, roçagem dos canteiros e pinturas das vias e estruturas em alvenaria, como o centro ecumênico do cemitério. Por fim, Santa Bárbara do Oeste neste ano é estimada uma expectativa de cerca de 5 mil visitantes no fim de semana. Há também uma orientação da Secretaria do Meio Ambiente para os responsáveis pelos túmulos de executar a limpeza até esta sexta-feira do dia 1, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Isabela Braz para a TV Todo Dia.
Obrigada, Isabela, pela prestação de serviço, com as informações aqui de 3 cidades da nossa região, né, dos horários de funcionamento, do que vai acontecer no dia de finados. Mas como tradição, gente, nas vésperas de finados, é comum as pessoas irem para fazer a sua limpeza, manutenção dos túmulos, né, para deixar tudo organizado, bonitinho, e também a comercialização. Então, com o dia de finados chegando, a Prefeitura de Americana intensificou os serviços de manutenção e limpeza dos cemitérios da Saudade e do Parque Gramado. A informação é de Michele Cassiano. A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, o SOSU, intensificou desde a semana passada os serviços de manutenção e limpeza nos cemitérios da Saudade e Parque Gramado. Esse é um serviço que realizamos durante todo o ano e intensificamos nesta época devido ao Dia de Finados, data que recebemos milhares de pessoas nos 2 cemitérios, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves. Além da limpeza, os locais estão recebendo serviços de pintura, de alvenarias e solo, e também a manutenção na iluminação pública. No dia de finados, os cemitérios funcionarão normalmente das 7 da manhã às 5 da tarde. As atividades autorizadas são flores naturais e artificiais, lembrando que para a venda das flores é necessária a apresentação de CLI, que é o Certificado de Licenciamento Integrado, e CNPJ. Também serão vendidas velas, pastel, refrigerantes, água, bebida não alcoólicas, caldo de cana, lanches, doces, tapioca, melancia, abacaxi, frutas, milho verde e derivados, churros, sorvetes e sucos. Não será permitida a venda de churrasco, espetinho, acessório em geral também não, como bolsas, roupas, brinquedos, bijuterias e entre outros. Michele Cassiano para a TV Todo Dia. É tradição ter melancia no dia de finados, né? Caldo de cana, né? A garapa, como alguns dizem. Então, tudo isso é tradição. E além disso, é também muito comum chover no dia de finados, né? Daqui a pouquinho a gente vai saber a previsão do tempo com a Michele Cassiano, porque segundo informações parece que vai chover no sábado, no dia de finados, mas daqui a pouquinho você fica sabendo, tá bom? Agora nós vamos falar sobre infrações, motoristas. Olha só, quase 80 mil motoristas tiveram a sua indicação como reais condutores infratores no processo de multas de trânsito, de acordo com dados do Detran SP. A informação é de Vitória Silva. Daqui a pouquinho, então, a gente tem essa matéria. Daqui a pouco, vamos falar sobre reparos no saneamento do DAI, que realiza, então, na subdutora e esgoto. Vamos entender, então, porque hoje, nesta quinta-feira, obras de reparo na subdutora, que rompeu esta semana na região do Pós-Anhanguera, na rua Adalberto Panzan, no sentido da Praia dos Namorados, teve, então, obras acontecendo do DAI. Vamos entender um pouco mais na matéria de Felipe Gomes. O DAI, o Departamento de Água e Esgoto de Americana, realiza nesta quinta-feira, dia 31, o reparo na subadutora que rompeu próximo ao viaduto sobre a rodovia Anhanguera, na rua Adalberto Panzan, sentido Praia dos Namorados. A subadutora interliga o Centro de Reservação da Chácara Letônia, o CR13, ao Centro de Reservação da Praia Azul, o CR14. De acordo com funcionários presentes na obra, a previsão de término do trabalho é para as 14 horas de hoje, e o abastecimento poderá ser comprometido no Pós-Anhanguera, nos bairros Chácara Letônia, Praia Azul e Praia dos Namorados. O Jardim Brasil não será afetado, segundo a autarquia. Enquanto nossa equipe estava na região do Pós-Anhanguera, recebemos a informação de que também estava sendo realizado obras de reparo na Avenida Nossa Senhora de Fátima, na altura das construções do novo shopping. Dessa vez, as obras estavam sendo realizadas no encanamento de esgoto da avenida, que estava vazando. A obra teve início por volta das 8 horas da manhã, quando a autarquia recebeu informações sobre um vazamento no encanamento. A previsão é de que a intervenção seja concluída até as 4 horas desta quinta-feira. Durante a realização dos trabalhos, a avenida funcionará com apenas uma faixa na altura do novo shopping do município. Desde o início deste ano até o dia 23 de outubro, o DAI de Americana recebeu 69.389 solicitações de serviços. Água suja, baixa pressão de água, esgoto entupido, esgoto retornando, falta de água, hidrometria, vazamentos e reparos,
inspeção de hidrômetro, limpeza de caixa d'água, limpeza de fossa, odor de esgoto, reparo em pavimento asfáltico, serviços de manutenção, solicitação de caminhão-pipa, vazamento de esgoto na rua e vazamento de água na rua. Desse total, das 69.389 solicitações de serviços abertas nesse período, 98% foram concluídas segundo a autarquia. Com relação ao tempo que o DAI leva para atender a um chamado, cada tipo de serviço demanda seu tempo específico para execução. Como, por exemplo, um reparo em cavalete demanda menos tempo, podendo ser atendido por 1 ou 2 colaboradores, com execução estimada em poucos minutos, sendo atendido no máximo em até 48 horas. Já um reparo em redes principais de abastecimento ou adutoras e subadutoras necessitam uma maior mobilização de equipes e maquinários, bem como mais extensão de escavação e movimentação de solo, complexidade de execução, recomposição de vala e retomada de abastecimento. Dessa forma, de acordo com o DAI, não há como prever o tempo de serviço, tendo ainda outro agravante frequente que são as condições climáticas. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Tá certo, obrigada Felipe pela prestação de serviço também, explicando aqui aos nossos telespectadores. E olha, é o seguinte, agora há pouco, um pouquinho antes de nós iniciarmos aqui o nosso jornal, recebemos uma nota da assessoria de imprensa da autarquia e dizendo o seguinte, que o DAI, Departamento de Água e Esgoto de Americana, concluiu por volta das 2 horas da tarde desta quinta-feira o reparo na subadutora que havia sido então rompida na rua Adalberto Panzan, na saída do viaduto sobre a rodovia Anhanguera, sentido Praia dos Namorados, e que a subdutora interliga o centro de reservação da Chácara Letônia, a CR-13, ao centro de reservação da Praia Azul, CR-14. A autarquia informou também que o bombeamento foi retomado e o abastecimento deverá ser normalizado até a noite desta quinta-feira na Chácara Letônia, na Praia Azul e também na Praia dos Namorados. Segundo o responsável pela autarquia, o superintendente da autarquia, Marcos Morelli, ele diz o seguinte, que o serviço foi realizado sem intercorrências e que nas próximas horas, no decorrer da noite, o sistema estará com a sua capacidade total nessa região. Portanto, está aí essa nota que foi divulgada agora há pouco, depois da matéria ser concluída do Felipe, e nós trazemos aqui para vocês essas informações. É claro, vamos acompanhar. Se você que é morador dessa região da Praia Azul, da Praia dos Namorados, da Chácara Letônia, vê que amanhã não retornou normalmente aí o abastecimento, entre em contato com a autarquia para avisar e veja o porquê. Caso contrário, procure a nossa equipe de reportagem, tá bom? Bom, gente, é o seguinte, já que estamos falando de problemas de abastecimento, obras e melhorias no abastecimento, na verdade não são problemas, são situações que estão sendo feitas pela autarquia aqui de Americana para justamente melhorar a questão da água na cidade. E também está sendo feita aí uma interligação na região do São Vito, pois o DAI de Americana estará realizando também, realizou durante esta quinta-feira, obras de interligação na adutora do bairro São Vito e a região do entorno, que deverá ficar sem água, inclusive, também. Vamos acompanhar detalhes com o nosso repórter Felipe Gomes. Ao menos 8 bairros devem apresentar interrupções no fornecimento de água ao longo desta quinta-feira, dia 31. O DAI, o Departamento de Água e Esgoto de Americana, começou por volta das 7h30 as obras de interligação no Centro de Reservação do São Vito, o CR1. Serão realizadas 2 de uma total de 4 interligações necessárias. Uma das operações será na saída do reservatório elevado. O novo tanque do CR1 vai ampliar o sistema de reservação do bairro, que já armazena 1,6 milhão de litros de água, com o elevado, e passará a contar com 3,7 milhões de litros para abastecer cerca de 20 mil moradores da região. A autarquia informou que, por conta dessa ação, podem ocorrer oscilações na quinta-feira no abastecimento dos bairros São Vito, Jardim Santa Sofia, Vila Najar, Vila Belvedere, Vila Nura, Vila Lourdes, Vila Margarida e Campo Verde. A outra interligação será realizada na chegada da subadutora SA-12 ao novo reservatório em construção, podendo ser concluído até esta sexta-feira, dia 1º. Segundo o DAI, durante esse procedimento não haverá impacto no abastecimento.
As obras prosseguem no novo tanque do CR1, com capacidade para 2,1 milhões de litros, com as instalações hidráulicas, caixa de alvenaria, instalação de gradil e construção de muros de alvenaria. O reservatório segue os mesmos padrões dos já entregues no Jardim Ipiranga e Cidade Jardim, e o do Vila Santa Catarina em fase final de obras. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Tá certo, Felipe. Como eu disse, gente, são melhorias, né, para ajustar toda essa questão que a Americana enfrenta há muitos anos, né, com um problema de abastecimento. Então, estão sendo feitas essas obras para justamente melhorar aí o abastecimento. Bom, falei agora há pouco, se você questionar a autarquia e não resolver o seu problema, manda aqui pra gente. Nós temos o quadro Seu Bairro, não é? Todas as quintas-feiras. Só que hoje o seu bairro é um pouquinho diferente, como a gente já fez em outras oportunidades. O seu bairro voltou a um local que teve um problema há 10 dias atrás. E esse problema, acho que vocês vão se lembrar, é sobre o abrigo dos taxistas ali da Avenida Antônio Lobo, em frente ao terminal municipal de ônibus aqui de Americana, que foi destruído por um caminhão de lixo da MB Ambiental. Pois é. A nossa equipe foi no dia que aconteceu o fato, inclusive a repórter Carolina Galassi esteve lá, fez a reportagem, entrevistou os taxistas e agora retornou ao local para justamente verificar, né, se foram feitas melhorias, se foram feitas, colocado ali o abrigo novo para os taxistas, né, para suportar ali os taxistas e também para os próprios usuários. Vamos então saber com a Carolina Galassi como ficou agora, é o quadro Seu Bairro. E o quadro Seu Bairro de hoje traz a reportagem da TV Todo Dia, feita quase 10 dias atrás, quando o abrigo de táxi da Avenida Dr. Antônio Lobo, em frente ao terminal municipal de ônibus de Americana, foi destruído por um caminhão de lixo da MB Ambiental. Hoje voltamos para averiguar o que foi feito depois e constatamos que melhorias foram realizadas com o abrigo novinho construído pela Prefeitura. Dessa forma, o embarque e desembarque dos passageiros está seguro e bem amparado, em caso de chuva ou sol muito forte. Se você tiver alguma reclamação ou sugestão de pauta para a TV Todo Dia, mande para a nossa redação pelo WhatsApp 3471-2700. Carolina Galassi para a TV Todo Dia. Obrigada, Carolina, pelas informações. E olha, a gente está quase encerrando esse primeiro bloco para falar agora sobre regularização de imóveis aqui na cidade de Americana, porque a Prefeitura prorroga prazo para a regularização de imóveis e o novo prazo para acerto da documentação com o município vai até dia 31 de dezembro de 2025. Então, saiba os detalhes com Vitória Silva. A Prefeitura de Americana prorrogou o prazo de anistia para a regularização de imóveis. A medida foi publicada no Diário Oficial do município, sob o decreto de número 13.607. O novo prazo para o acerto da documentação com o município vai até dia 31 de dezembro do ano de 2025. Bom, a regra básica para anistia é todos os imóveis antes de 2019, que foi a nossa lei, né? A lei é 6392 de 2019. Então, antes disso, todos os imóveis conseguem ser regularizados, ou mesmo tendo sido cadastrado pelo nosso drone, ou algum cadastramento feito pela prefeitura em algum momento da sua vida do imóvel. A regra vale para todo imóvel que está irregular junto à prefeitura, sem planta aprovada ou habite-se, com exceção dos construídos depois da data da edição da Lei nº 6.392, de dezembro de 2019. Para a regularização de imóvel pela Lei nº 6.392 de 2019, de acordo com a diretora da Unidade da Aprovação de Projetos, Yara Comandini, é necessário seguir os seguintes passos. Bom, primeiro ele precisa contratar um profissional, né, sendo ou engenheiro, ou arquiteto, ou técnico em edificações, sejam registrado no seu órgão de classe, e contratar esse profissional para estar dando entrada aqui na prefeitura com a gente. A lista de documentos necessários para a aprovação do projeto está disponível quando se acessa o pedido. Todos os modelos de documentos podem ser baixados no site da Prefeitura, na opção Downloads, no assunto Aprovação de Projetos. O básico que a gente precisa é documento de propriedade, do proprietário, a planta que a gente precisa do imóvel inteira, informando os itens a serem anistiados, a RT do profissional e o laudo com fotos.
O imóvel construído antes da lei pode ser regularizado mesmo não atendendo às exigências previstas nas legislações municipais, especialmente com relação às construções sobre o recuo obrigatório, a reserva de área permeável e a insuficiência de iluminação de ventilação dos compartimentos e reservas de vagas de estacionamento. Vitória Silva para a TV Todo Dia. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, muito mais informações para você. Não sai daí. Na compra de 4 caixas de lentes de contato descartáveis incolor das marcas Bausch & Lomb, Coopervision e Solótica, você paga apenas 3. E se o pagamento for no Pix, você ainda tem mais desconto. Compre em nossa loja física ou pelo WhatsApp. Ótica Americana, a qualidade que você conhece com um atendimento que você confia desde 1978. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Solo Ambientes Planejados. A oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto, com a primeira parcela para até 70 dias. Não deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom do Shopping Elcom Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue 19 98989 2915. Atendemos também pelo WhatsApp. Endereço Shopping Welcome Center, Box 40, Avenida São Jerônimo 120, Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo. Sua internet vive te deixando na mão. Cansado de sua internet travando? Nós temos a solução. Tec Plus Soluções em Internet, Wi-Fi Premium, tecnologia Dual Band, planos 100% fibra ótica, velocidade de até 600 megabytes, planos a partir de R$ 69,90. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Muito bem, neste segundo bloco a gente vai falar desse tema que falamos pelo mês de outubro inteiro. Hoje, 31 de outubro, o último dia do mês de outubro, e estamos chegando então ao fim deste mês tão especial, principalmente para as mulheres, que é o mês de conscientização do combate ao câncer de mama e também do colo de útero. E nessa parceria com a Unimed, a TV Todo Dia e a Unimed Americana e Santa Bárbara, vamos apresentar mais um episódio do podcast Pode Inspirar. A mulher inspiradora de hoje é Kevlin Laís da Rosa Matias. Acompanhe. Vamos conversar agora com a Kevlin Laís da Rosa Matias, paciente da oncologia da Unimed Santa Bárbara do Oeste e Americana, 29 anos, despojada, divertida, alto astral também. Ô Kevlin, como foi para você essa decisão de fazer uma dupla mastectomia? Durante o processo de tratamento foi recomendado, devido à minha idade, que eu fizesse um teste genético. Então, procurei, fiz o teste genético e no teste genético apareceu que eu tinha uma propensão alta para desenvolvimento de diferentes tipos de câncer, incluindo câncer de ovário, que é o tipo de câncer hormonal e impactaria também, juntando o fato de eu ter desenvolvido um câncer antes dos 35, mais um exame genético que potencializava a probabilidade. Existia
um aconselhamento genético de que eu fizesse a remoção, né, a mamostectomia bilateral. E a minha médica conversou comigo, ela falou, olha, a gente pode fazer uma cirurgia de quadrante agora e mais para frente a gente faz, né, a mamostectomia. Quais foram os fatores que você juntou, consolidou e falou, vou por esse caminho? O fato de eu não querer passar de novo pelo processo de câncer, de tratamento do câncer. Porque, apesar de eu ter aprendido muita coisa nesse processo, não é um processo legal, não é um processo da hora de passar, né? Então, assim, e eu pretendo viver muito. Ainda quero viver bastante. Então, eu falei, olha, eu quero viver anos da minha vida e eu, para isso, talvez, né, é melhor que eu faça essa... Tire, para já não ter mais esse problema, né? Tira o problema fora e fiz muita oração, conversei muito com meu marido, ele super me apoiou. Um dos fatores que eu achei muito interessante, falou, amor, eu prefiro você vivendo uma vida longa comigo, do que você como ama. Okay. Então, isso também foi algo que eu tive um apoio muito do meu parceiro. E como eu quero viver muito, eu preferi abrir mão, né? Fazer a de tratamento e a de prevenção, e foi essa decisão que eu tomei. Então, e aí você também me falaram de uma outra decisão importante, de você, na fase do tratamento, manter alguns procedimentos, né, alguns hábitos. Tem um que eu fiquei apaixonada, conta aí também para todo mundo. De você ir lá pro... Eu fazia as químios todas de pijama. Isso. Eu amo pijamas, em geral, assim, eu gosto de conforto. Eu gosto de me sentir leve, livre, sabe? E nada melhor do que um pijama. E eu, basicamente, fico de pijama o dia todo, trabalho, né? Ainda mais quando eu tô trabalhando remoto. Como eu queria que fosse algo... que fosse só mais um dia comum, não focar, tipo, isso, indo fazer químio. Não, era um dia comum, como qualquer outro. Então, eu ia de pijama, levava meu livrinho, meu fone de ouvido e vivia um dia leve. Assim, colocavam lá químio, mas eu tava tranquila, fresquinha, solta. Então, assim, todas as químios, né? Eu fiz 6 ciclos. Todas elas eram pijamas diferentes. Eu acho que o que mais ficou marcado foi o de oncinha. Pijamas diferentes? Geralmente era pijama de... Assim, claro que não era aquele pijama, tipo, largadão também, né? Claro. Mas era pijama divertido. Pijama de oncinha, de coraçãozinho. E como era a receptividade de quem... te via assim de pijama? Quando eu chegava na recepção, eu percebi que tinha gente que olhava meio assim, tipo, nossa, né, meio estranho. Mas eu acho que o pessoal não ligava muito. Os enfermeiros brincavam e tal, tá de pijama bonito e tal. E eu acho que isso também trouxe leveza no processo de tratamento, porque eu não me prendia a ideia de, nossa, eu tô indo fazer uma químio, tô indo tomar medicação. Não, cara, eu tô indo lá, vou tomar uma medicação que vai me ajudar no meu processo de cura, tá tudo certo. Uau. Então, eu decidi desde o início que eu ia levar com leveza, porque a gente já vive tanta coisa pesada, né? Falei, não, esse processo eu vou levar esse processo com a maior leveza possível. Então, o pijama me trazia isso, sabe? Era o pijama, e eu não sei se o pessoal comentou ou percebeu, meias de bichinho. Tinha o pijama ali, um pijama mais ok, mas era sempre uma meia ou de donuts, ou de banana, ou de pizza. Eram umas meias, assim, meio aleatórias. Ô, Kevin, e uma palavra hoje que te define, né? Você que já tomou tantas decisões desafiadoras aí, e com sucesso, com certeza, né? Teve esse apoio fundamental aí do seu esposo, essa alegria que com certeza você inspirou outras pessoas do tipo, olha só o que ela faz, né? Olha essa leveza dela, né? De repente eu posso até fazer isso também, né? Qual que é a palavra que simboliza o que você está vivendo hoje, essa Kevin de hoje? Eu acho que é difícil resumir uma única palavra, e foi uma das coisas que eu fiquei pensando muito, assim. Mas eu acho que seria aprendizagem, sabe? Porque eu aprendi muito, assim, a Kevin antes do diagnóstico e o após o diagnóstico, parece que passou muitos anos. Deu uma diferença muito grande e eu consegui aprender muita coisa com o processo. Uma das conversas que eu tive com o meu psicólogo, inclusive, recentemente, foi que eu me recuso a sair perdendo. Eu me recuso a sair perdendo. Então, até mesmo no que é visto como algo ruim, eu prefiro sair ganhando aprendizado. Então, uma das coisas que eu mais fiz nesse processo foi aprender a amar mais, aprender a me cuidar mais, aprender a me olhar no espelho e valorizar cada detalhe que seja.
aprender a respeitar e querer mais por perto os meus pais, me reconciliar com os meus pais, porque é um processo de reconciliação também. Aprender a respeitar o meu tempo, os meus limites, os meus horários, o que eu quero, aprender a dizer não. Então, eu acho que nesse período de 1 ano, eu descobri que eu descobri que eu poderia ter câncer em setembro do ano passado, mas eu realmente descobri que eu estava com câncer dia 14 de novembro de 2023. Kevin melhor de antes, Kevin melhor de hoje? De hoje. De hoje. Continua aprendendo? O tempo inteiro. Ressignificando todo dia? Todo dia. Todo dia é algo novo. Eu acho que você vai continuar se ressignificando até uns 150 anos, Kevin. Olha, pretendo. Pretendo viver muito. Então, que você viva aí nessa alegria, viu? E eu vou um dia experimentar também usar o pijama para ver como é que vai ser a reação das outras pessoas, e vou sempre me lembrar de você e dessa cara linda e desse otimismo, dessa esperança que você passa. Prossiga, viu? Obrigada. Que bacana, né? Uma expressão aí importantíssima que essa mulher disse, ressignificar a cada dia. É realmente um recomeço para essas mulheres, né, que realmente trouxeram suas histórias inspiradoras de como realmente elas enfrentaram a doença, o momento mais difícil da quimioterapia, enfim, do tratamento, e estão aí, né? Estão aí vivas e trazendo as suas histórias para fortalecer outras mulheres. Isso é ressignificar, é reinventar, é reaprender. Então, tudo isso é muito importante no dia a dia, principalmente das mulheres. Mas amanhã começa novembro, e aí vem o Novembro Azul. Daqui a pouquinho a gente tem uma mensagem para vocês da Michele Cassiano falando do Novembro Azul. Mas agora vamos falar do Enem, porque os estudantes da região metropolitana de Campinas vão participar do Enem neste domingo. A informação é de Isabela Brás. O Exame Nacional do Ensino Médio, a porta de entrada para as grandes universidades do país, tem a sua primeira etapa acontecendo já neste domingo, no dia 3, em 1.753 cidades de todo o Brasil. Neste primeiro dia de provas, no dia 3, os inscritos devem se preparar para participar de um dia caracterizado como o mais temido, o dia que mistura uma prova que necessita de muita interpretação e também o dia da redação. São 45 questões de linguagens, com língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, sendo inglês ou espanhol, artes, educação física e tecnologia de informação e também comunicação. E também mais 45 questões de ciências humanas, como história, geografia, filosofia e sociologia. Os participantes também devem redigir uma redação de 30 linhas. Já no dia 10 de novembro, segundo dia de prova, as 90 questões objetivas estão divididas em 45 itens de ciências da natureza, com química, física e biologia e também matemática. Neste ano, 4.325.960 pessoas estão inscritas aptas para participar dos 2 dias de prova. Focando aqui na nossa região de cobertura, esse número se enquadra a 19.197 inscritos. Limeira é a cidade com mais inscritos, com 4.019 inscrições confirmadas, e a cidade de Nova Odessa é a com menos inscritos, com 748 inscrições. Americana, com 3.373 inscrições confirmadas, Hortolândia, com 3.327, Sumaré, com 3.132, Santa Bárbara, com 1.899, Paulínia, com 1.848 e a cidade de Montemor, com 748 inscrições. Nichando esses inscritos em concluintes do ensino médio, a ordem de inscritos de maior parte para menor segue a mesma. Limeira na frente, com 1.820 alunos, Americana, com 1.628, Hortolândia, com 1.614, Sumaré, com 1.565, Santa Bárbara, 1.068, Paulínia, 841, Montemor, 454 e Nova Odessa, com 378 alunos. É importante se preparar e estar atento para não perder nenhum detalhe em pequenas coisas, como o horário de abertura e o fechamento dos portões. É importante também trazer o cartão de confirmação da prova que mostra o local e principalmente também no dia descansar também. As notas podem ser usadas em processos seletivos coordenados pelo Ministério da Educação, o MEC, como o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, o Programa Universidade para Todos, o ProUni, e também o Fundo de Financiamento do Estudante do Ensino Superior,
o FIES, todos esses programas do governo federal. Isabela Braz para a TV Todo Dia. E mais de 300 mil pessoas precisam se inscrever ou regularizar a situação junto ao Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, para então continuar recebendo os benefícios de prestação continuada. Saiba mais através de Vitória Silva. O Cadastro Único da Prefeitura de Americana está atualizando os dados dos beneficiários dos programas sociais. O objetivo é fazer a revisão das informações para a garantia dos direitos dos cidadãos, evitando que benefícios sejam suspensos. O município mantém uma central de cadastro único localizada ali na Rua Dom Pedro II, número 275, no centro da cidade. As pessoas podem procurar nossa sede do cadastro único ou fazer o agendamento via WhatsApp, que é o mais simples hoje, no número 2013 2521, que vai aparecer aí para vocês. Também pode procurar os nossos CRAS espalhados por toda a cidade, dentro dos territórios de maior vulnerabilidade social, onde também é realizado o agendamento. A atualização precisa ser feita a cada 2 anos, requisito importante para a manutenção, por exemplo, do BPC, que é o benefício da prestação continuada. A atualização cadastral é um processo contínuo, depende do benefício que a pessoa está usufruindo. A recomendação é que mantenha o cadastro atualizado a cada 2 anos no máximo, procure a central, faça o agendamento à unidade de CRAS para manter o cadastro sempre atualizado. Em relação ao benefício de prestação continuada, o BPC, no município está estabelecido pelo governo federal prazo de 90 dias. Então, o beneficiário tem 90 dias a partir da notificação recebida pelo Ministério. As informações atualizadas e processadas ajudam a promover a inclusão das famílias de baixa renda para que tenham acesso aos programas. Os documentos básicos, CPF, RG, título de eleitor, comprovante de residência, carteira de trabalho. E se na moradia residir mais pessoas, das pessoas também todas têm que levar o mesmo tipo de documentação de todos os residentes no domicílio. O atendimento é feito na Rua Dom Pedro II, número 275, no centro de Americana, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17. Vitória Silva para a TV Todo Dia. E olha só, gente, a CPFL Paulista abriu inscrições para uma nova turma da Escola de Eletricista de Rede de Distribuição Elétrica em parceria com o Senai. O curso, totalmente gratuito, oferece 20 vagas e será realizado no formato híbrido, ou seja, metade home office e metade dentro da escola. Saiba então mais detalhes com Michele Cassiano. Isso não garante vaga no quadro de colaboradores do grupo da CPFL. Os requisitos para os candidatos precisam ter ensino médio fundamental completo, carteira de habilitação definitiva e válida com categoria B, morar em Americana ou Piracicaba, Sumaré, São Pedro, Capivari, Montemor, Hortolândia, Paulínia, Cosmópolis e Nova Odessa, mas com disponibilidade para frequentar o curso em Americana. Processo seletivo, as etapas eliminatórias ocorrerão entre 21 de janeiro e 18 de fevereiro. Elas incluem entrevistas online, teste psicológico presencial, teste em altura prático, entrevista com o gestor e avaliação médica. Informações: as inscrições até 2 de dezembro no link www.grupocpfl.com.br/RH/escolas de eletricistas. O período das aulas é de janeiro a maio de 2025 e o horário é de segunda a sexta, das 18 às 22 horas e aos sábados, das 8 às 17 horas. E o local é na CPFL em Americana, Avenida Nicolau João Abdala, número 5010, no Antônio Zanaga, em Americana. Michele Cassiano para a TV Todo Dia. E agora a gente traz uma matéria de um evento que acabou de acontecer na cidade de Santa Bárbara do Oeste. O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, ele percorreu a região para tratar de assuntos ligados ao investimento para empresas e gestores locais, destinados ao fortalecimento do empreendedorismo e também fortalecimento da economia, aproveitando assim as vocações produtivas de cada cidade. Então, a nossa equipe esteve lá acompanhando, inclusive, a palestra dele na cidade de Santa Bárbara do Oeste, esse encontro que ele teve com o prefeito de Santa Bárbara, Rafael Pelvezan, e o apresentador Danilo Bueno conversou, inclusive, com o secretário e com o prefeito Rafael Pelvezan. Vamos acompanhar.
Na tarde desta quinta-feira, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, esteve presente em Santa Bárbara do Oeste e também na cidade de Hortolândia para se reunir com administradores locais e também empresários para discutir os planos de desenvolvimento econômico e apoio às indústrias e ao desenvolvimento local. São duas coisas. Primeiro que a gente tem uma determinação do governador Tarcísio Verde de tratar São Paulo como um país. E se fôssemos um país, seria a 21ª economia, a terceira da América Latina, só perderia para o Brasil mesmo e México. A segunda definição dele, já que nós somos um país, a gente tem 16 estados, que são as 16 regiões administrativas. Só que nós decidimos ir em todas as cidades, porque elas têm vocações diferentes. Então hoje eu completo 274 agora, que eu estou vindo. E amanhã eu vou a Mojimirim ainda à noite, amanhã eu vou a Capivari e a Água de São Pedro. O que a gente está fazendo? A gente está indo agora de cidade a cidade mostrar o plano. Qual é o nosso plano que a gente acredita? Aí a gente dá um tempo, entendeu? Para que os empresários, junto com o prefeito, montem um preto. Se bem que eu tenho feito muita coisa já para o prefeito aqui, inclusive dou parabéns, né? O cara é muito bom, fenomenal na minha opinião, o cara fora da curva, entendeu? Então já facilita, porque ele está acima da média, assim, é um cara muito bom mesmo, entendeu? Um cara parece empresário, cabeça de empresário, olha como empresário, eu falo, tem uma facilidade muito grande de interação de business, porque eu sou de mercado, então é muito bom isso, facilita. Então, apesar de a gente já estar andando até algumas coisas que estão trabalhando em termos de investimento, falta agora eu caracterizar um pouco mais a vocação. Porque eu facilito o trabalho deles, os empresários ajudam desenhando, porque quem coloca dinheiro é empresário. Quem gera emprego e renda é empresário, empreendedor, não é governo. Se eu entender qual é a vocação, o que quer, mais o desejo do setor público municipal, eu consigo ajudar. Sentado em São Paulo, esquece, querido, não vou fazer nada. Então, a vinda é essa. Eu falo, mostro o plano, dou um tempo, eles arquitetam com o prefeito, com a gente. Aí, o que nós vamos fazer? Curto, médio e longo prazo. O que dá para fazer que é resultado imediato, o que a gente precisa de mais tempo, porque tem muita coisa que é tempo. Você fala que eu tenho que fazer uma estrada, você não faz uma estrada da noite para o dia. Então você tem movimentos, mas você tem que ter um plano. Que aí eu consigo ajudar o prefeito mais ativamente, né? E é uma determinação do governador, que ele essa semana ele está fazendo leilão, eu estou com medo de faltar martelo, porque cada leilão é um martelo, e que eu vou fabricar martelo em São Paulo. É o fortalecimento do Estado de São Paulo, então, como sendo o promotor no Brasil do desenvolvimento, da economia. Nós acreditamos muito em reter as pessoas aonde elas estão. E a única forma de fazer isso é você gerar emprego e renda onde elas estão. Qualificação, emprego, renda, desenvolvimento. Eu, particularmente, como pessoa, sou totalmente contra grandes cidades. Nós sabemos os problemas que tem, violência, mobilidade. Nunca é bom uma grande cidade. Então eu defendo muito, aqui vocês estão na casa de 183 ou 187 mil habitantes, 183 mil habitantes, um PIB bom 7,8, tem muita coisa que dá para fazer aqui, para que eu vou tirar o cara aqui para mudar para uma cidade grande? Então esse olhar é a maior determinação do governador, ele quer que a gente olhe cidade por cidade e tentar achar a vocação e criar o desenvolvimento que a gente chama regional, entendeu? Mas com uma visão de cidade a cidade. Santa Bárbara do Oeste tem um histórico de trabalho, de pessoas que desejam o melhor, e a gente uniu um grupo bom de pessoas para pensar no futuro da cidade, contando com o apoio de todos os barbarenses, contando com os empresários, com os trabalhadores, e isso trouxe grandes resultados para a cidade. A gente consegue hoje ter uma cidade preparada, qualificada, pronta para receber investimentos, e a partir disso, o passo fundamental é encontrar dentro do governo do estado, e o secretário tem sido um grande propulsor disso, né? Como secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge tem nos ajudado muito a encontrar esses gatilhos que conseguem fazer com que a nossa economia avance e que a cidade se desenvolva cada vez mais. Nós temos bons projetos sendo construídos em conjunto, uma boa articulação com o governador Tarcísio, que colocou à disposição o governo do estado, e hoje a presença do secretário aqui eu acho que só reforça isso, só reforça a importância de Santa Bárbara do Oeste e só reforça essa parceria que tem dado muito certo e que nos próximos 4 anos vai permitir que a gente avance ainda mais aqui para Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara, por muitas décadas, ela ficou conhecida como sendo uma força agrícola, né? Principalmente pela agroindústria da cana-de-açúcar, mas da última década para cá ela vem se fortalecendo cada vez mais como um importante player aí da indústria mesmo, da metalurgia e indústria de transformação. O caminho é esse, é aumentar a industrialização? Olha, eu acho que cada vez mais nós temos muito orgulho do nosso passado agrícola.
agrícola, né? Santa Bárbara do Oeste já foi a pérola açucareira do estado. A gente tem muito orgulho do que isso fez, né? Do que isso produziu na cidade. Mas óbvio, quando você vai inclusive aperfeiçoando e trazendo novas tecnologias para dentro da agricultura, você vai conseguindo produzir mais em espaços menores, né? A agricultura passa por essa remodelação que a gente tem. E isso vai permitindo que novas áreas comecem a atrair investimentos aí ligados, né, à indústria, ao comércio, à prestação de serviços. E hoje Santa Bárbara é um ponto importante para isso, porque ela se preparou do ponto de vista de infraestrutura, de esgoto, de água, de serviços públicos, ela se preparou para entregar para as empresas que vêm para cá a garantia de que se colocarem recurso aqui, vai dar certo. Então é esse o passo fundamental e é hoje o que a gente vive em Santa Bárbara. Você tem grandes empresas, né? Ao longo do tempo, nas últimas décadas, nós tivemos a chegada de algumas empresas, agora isso foi fomentado ainda mais, porque nós conseguimos, como eu falei, equacionar as questões de tratamento de esgoto e de abastecimento de água. Isso traz muito a possibilidade para a gente poder receber esses investimentos e as empresas procuram isso. As empresas procuram aquilo que dá certeza, né, e garantia no abastecimento. É isso que a gente está vivendo. Que Santa Bárbara continue nessa rota de desenvolvimento, de aperfeiçoando os serviços públicos. Temos novos desafios e a gente vai superar cada um deles. As pessoas podem esperar ações inovadoras e o compromisso com o trabalho para a gente enfrentar esses desafios e melhorar a vida de todos os barbarenses. Eu sou o Danilo Bueno, para a TV Todo Dia. Vamos para um breve intervalo novamente, voltamos já já. No estúdio Sabrina Meto, você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar. E além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Meto, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Sua internet vive te deixando na mão. Cansado de sua internet travando? Nós temos a solução. Tec Plus Soluções em Internet, Wi-Fi Premium, tecnologia Dual Band, planos 100% fibra ótica, velocidade de até 600 megabytes, planos a partir de R$ 69,90. Segunda, 11h15 da manhã, tem Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe personalidades da cultura e educação, sempre com assuntos relevantes e de muito aprendizado. Diálogos, segunda, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. De volta, e neste último bloco, vamos saber o que acontece no mundo do esporte? Igor Sedano. Muito bem, para você que acompanha a TV Todo Dia, a gente traz as informações agora com relação ao esporte. Isso, vamos deixar todo mundo bem informado. Bom, a definida final da Copa Libertadores e, obviamente, como já esperado desde a semana passada, times brasileiros novamente farão a final da Copa Libertadores. Atlético Mineiro e Botafogo. Botafogo suou um pouquinho para se classificar, né? Deu aquela acelerada no coração do torcedor botafoguense, mas mesmo assim passou e passou com folga. No agregado foi 6-3 para o Botafogo. No jogo desta quarta-feira, jogando lá no Uruguai, o Botafogo foi derrotado por 3-1, isso mesmo, 3-1 para o Peñarol. A primeira partida foi 5-0 para o Botafogo, então o time entrou um pouquinho relaxado, mas o Peñarol acabou indo para cima e o Botafogo praticamente foi engolido em um dos tempos. Fez um gol, obviamente, mas sofreu bastante também. Sofreu também de forma psicológica. O Matheus Ponte, lateral, que entrou no segundo tempo,
tomou 2 cartões amarelos em poucos minutos e foi expulso. Prejudicou o Botafogo, obviamente, e não vai jogar a final da Libertadores contra o Atlético Mineiro. E o técnico Arthur Jorge, né, do Botafogo, tentando segurar ao máximo ali os jogadores que estavam pendurados com 2 cartões amarelos, para eles não tomarem o terceiro e ficarem de fora. Aí entra o Matheus Ponte e é expulso no meio do jogo. E aí quase que a viola vai para o saco. Sorte que a equipe do Botafogo conseguiu controlar a situação e igualar ali as ações também. Até porque o goleiro do Peñarol foi expulso no intervalo do jogo após agredir o goleiro John do Botafogo. Bom, então, definido então, 30 de novembro, esse jogo vai ser em Buenos Aires, na Argentina, confirmado pela Conmebol. Se alguma coisa mudar, obviamente, vocês vão ficar sabendo aqui na nossa TV Todo Dia, tá certo? Então, final brasileira na Libertadores, Atlético Mineiro e Botafogo. Quem vence? Quem leva a taça? Será que é o Botafogo pela primeira vez na história? Será que é o Atlético Mineiro pela segunda vez? Em 2013 foi campeão com o técnico Cuca. Naquela oportunidade eram 2 jogos e aí foi campeão no Mineirão com o espetáculo do Victor, goleiro, pegando até pênalti. Vamos aguardar, né? 30 de novembro ainda tem muito chão pela frente. Bom, a gente fala agora com relação ao Corinthians, tá? O Corinthians sofreu um transfer ban. Transfer ban é quando a FIFA reconhece que você tem dívida com um clube e o transfer ban vem para poder bloquear as ações do clube, não financeiras, mas não deixar com que o clube contrate jogador por ter esse risco de não pagar. Então é isso que vai acontecer agora com o Corinthians até 2026. O Corinthians, se não pagar essa dívida ou se não entrar no acordo para pagar essa dívida com o Balbuena, zagueiro que passou pelo Timão, o Corinthians vai ficar no transfer ban até 2026. Essa punição é válida por 3 janelas de transferências, tá? O clube precisa quitar a dívida para liberar e registrar novos jogadores. O Corinthians, então, foi punido pela FIFA e está, neste momento, impedido de registrar novos atletas. Não só contratar. Contratar acho que até pode, mas não pode registrar eles na FIFA. Então, a mesma coisa, não pode contratar mesmo, tá? O Fabiano Balbuena, quem causou todo esse alvoroço no Corinthians agora. Segundo o site da FIFA, a punição teve início nesta quinta, dia 31, e será válida por 3 janelas de transferência, ou seja, o Corinthians só não poderá registrar jogadores novos até a metade de 2026. Conta-se a janela do final do ano, né, que é do começo de 2025, conta-se a janela do meio de 2025 e a do final de 2025. Pelo que a gente entende, o Corinthians até a metade de 26 não poderá contratar nenhum jogador, tá? A punição não cabe recurso, o jogador cobra 7 milhões de reais aproximadamente por falta de pagamentos de direitos de imagem na segunda passagem dele pelo Timão encerrada no ano passado, beleza? Bom, falando aqui do esporte paulista ainda, o Bragantino anunciou o novo técnico, tem tanto português no Brasil, né? O Bragantino anunciou a contratação do técnico Fernando Seabra, ex-Cruzeiro. Ele foi demitido do Cruzeiro. O Pedro Caixinha, aí sim, português do Bragantino, foi demitido também nessa última semana. E agora o Bragantino contratou o Fernando Seabra. O treinador volta, né, ao Massa Bruta para assumir o lugar de Pedro Caixinha, que deixou o clube no último domingo, tá? E agora sim, falando de português, o Manchester United contratou um português. Acertou com o Rubem Amorim, o Red Devils, como é conhecido o Manchester United, que já foi um dos clubes mais ricos do mundo, né? Pagarão a multa milionária e o técnico seguirá no esporte somente por mais 3 jogos, tá? Então o Manchester United já tem o substituto para Erik ten Hag. De acordo com o jornal The Athletic, o clube inglês chegou a um acordo com o Sporting para contratar o técnico Rubem Amorim. O treinador já foi alvo do Liverpool e também do Manchester City. Então vai ser pago ali para o Sporting cerca de 61 milhões de reais da multa rescisória do treinador, que tem 39 anos. E para a vaga do Sporting, o Sporting estava querendo o Abel Ferreira do Palmeiras, mas o Sporting não tem verba para pagar o quanto ele ganha no Verdão. Olha o Palmeiras, hein? Segurando o técnico porque o time da Europa não consegue pagar o quanto ele ganha no Palmeiras.
Que fase que chegamos, hein? Que fase. Bom, esses foram os principais informativos do esporte para você que ficou ligado aqui na TV Todo Dia. Um abraço. É mesmo, que fase, hein? Que fase, Igor Sedano. Bom, gente, nós vamos ter que encerrar o Jornal Todo Dia, terceira edição. Eu queria passar a previsão do tempo para vocês, sabendo como vai ficar o tempo para finados, mas amanhã a gente passa para vocês, tá bom? Queria agradecer a companhia de vocês, muito obrigada. Amanhã estaremos de volta, com certeza, com muito mais informações para vocês. Tchau, tchau.